Irmãos, como continuar a caminhada cristã sem esmorecer na fé? Algumas pessoas iniciaram o ano na igreja, 2019, em janeiro. Mas, infelizmente, durante essa caminhada aí de 12 meses, ela não suportou e saiu da presença de Deus. Quantas pessoas você conhece que aconteceu isso? Isso tem acontecido nas igrejas. As pessoas vêm para a igreja, aceitam o evangelho, entendem o evangelho. Mas aí aquela motivação ainda está muito forte dentro dela, aquele fogo, né? Aquela paixão ardendo dentro dela. Só que com o passar do tempo, isso vai, de certa forma, vai se esfriando. E aí ela esmorece na fé. Ela começa a ficar desanimada na fé. Judas escreve aqui para um povo, para alertá-los, né, desse perigo que estava rodeando a igreja. Que essa mistura de tanta coisa, de tanto pensamento, de tanta filosofia, isso de certa forma tem atrapalhado o povo de Deus. Então Judas vai escrever justamente para poder alertar, para que esses verdadeiros cristãos não sejam influenciados por esse sincretismo aí, daquela época, né? Nosso tempo hoje também não é diferente. É interessante quando Judas começa sua carta lá, no versículo 17, ele vai chamar os irmãos de amados. E ele fala isso no verso 1, ele fala isso no verso 3, ele fala isso no verso 17, e ele fala isso no verso 20. Só que quando ele fala, e chama os irmãos de amados, no verso 1, a raiz ali no grego de amados ali, é santo, de santificar, de santificação. Já no verso 3, 17 e 20, a raiz, a tradução da palavra amados, ali é ágape. Ou seja, Judas deixa bem claro que os irmãos, eles são santificados, ou seja, separados do mundo, e eles também são pessoas amadas por Deus. E Judas vai escrever e alertar esses irmãos, esses verdadeiros irmãos, que eles deveriam lutar para permanecer sem esmorecer na fé. Eles tinham o dever de manter a pureza da mensagem pregada. Como continuar na caminhada cristã sem esmorecer na fé? Nós vamos aprender com Judas aqui. O primeiro ponto é que nós temos que edificar a nossa fé. Edificar a fé santíssima através da oração. Lá no versículo 1, Judas ele chama os irmãos de amados. E a raiz ali, como eu acabei de falar, é de santo, de santificação, de santificado. E o interessante, olha o paralelo, olha que bacana. Eles chamam esses irmãos santos e eles dizem que eles devem edificar a fé o quê? Santíssima. Olha que interessante. Essa fé santíssima passou de Jesus para os apóstolos. Passou dos apóstolos para a igreja. E passou da igreja para mim e para você. E o nosso dever é edificar essa fé santíssima. A igreja estava passando por um momento ali que eles estavam vivendo muito em dúvida. E quantas pessoas hoje também têm dúvida em relação à verdade de Deus? Quantas pessoas estão na igreja, mas realmente ainda ainda tem dúvida sobre o evangelho de Deus? Não entregou sua vida totalmente. Só que a fé santíssima, essa fé que veio de Jesus Cristo aos apóstolos, à igreja e chegou até nós, ela é diferente de todo tipo de fé que você conhece, de todo tipo de filosofia que você conhece, pelo fato dela não se tratar de uma obra humana, mas sim ela é uma dádiva de Deus. Ela não é uma opinião, mas ela é uma revelação. Ela não é uma conjectura, ela é uma certeza. A fé é uma certeza daquilo que nós esperamos. Convicções de fatos que nós não vemos. E o texto vai nos dizer que nós temos que edificar essa fé santíssima através da oração. E Judas vai dizer que ela deve ser feita através da oração. Porque o homem sensato, ele ora.
O homem sensato, ele busca a Deus. Ele não toma decisão sem antes buscar a Deus. Ele sabe que todas as coisas é possível a Deus. Ele ora. E nós estamos a cada dia mais perdendo a prática da oração nas nossas igrejas. Temos deixado de buscar a Deus. Temos deixado de orar, de edificar a nossa fé através da oração. O segundo ponto para fazer a caminhada cristã, trilhá-la, se esmorecer na fé, é se manter no amor de Deus. Ou seja, se manter em comunhão com Deus. Nós vemos isso lá no versículo 21, quando o texto vai nos dizer assim: guardai-vos no amor de Deus. O que Judas está dizendo aqui é o seguinte: continuem, conservem-se, mantenham-se no amor de Deus. Judas fala isso porque os cristãos, eles são responsáveis por permanecer no amor de Deus. Quando a gente se converte, quando nós começamos a nossa caminhada cristã, existe um fogo ardente dentro de nós, uma motivação muito forte, uma alegria tremenda. Só que com o passar do tempo, com o passar dos anos, essa motivação, ela vai deixando de existir. Ela vai ficando cada vez menor. E é por isso que nós temos que nos esforçar para permanecer no amor de Deus. E vai ser uma batalha mesmo, vai ser uma luta mesmo. Nós temos o tentador externo, que é o demônio, Satanás, mas nós também temos o tentador interno, que é a nossa natureza pecaminosa. E se nós não cuidarmos, se nós não guardarmos, e se nós não nos esforçarmos para nos manter em comunhão com Deus, nós vamos esmorecer na fé. Nós vamos enfraquecer na fé. Lá em Jeremias 32, 28, Deus se aproxima de seu povo para prometer que Ele será o seu Deus. E eles serão o seu povo. Existe uma aliança aí, gente. Mas essa comunhão, ela só pode ser permanecida se a obediência a Deus for mantida. E se nós não obedecemos a Deus, nós estamos pecando. E os nossos pecados fazem o quê? Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E separados de Deus, não estamos em comunhão com Deus. Só que o que Judas nos diz aqui é que nós temos que nos esforçar para permanecer em comunhão com Deus. E as orientações bíblicas a esse respeito, elas são claras nas Escrituras. Lá em João 15, 9 vai dizer assim: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que nós professamos. Judas está dizendo aqui que o conservar no amor de Deus tem que ser um propósito na vida. Manter-se em comunhão com Deus tem que ser um objetivo na sua vida. Manter em comunhão com Deus deve ser um estilo de vida que o cristão deve ter. É certo que jamais poderemos nos desviar do curso do amor de Deus. Mas também é certo que nós devemos desejar todos os dias nos manter em comunhão com Deus. Nos manter em estreita e íntima comunhão com Deus. Esse deve ser o nosso desejo, meus irmãos, em relação a Deus. Nós devemos desejar e nos esforçar para nos manter em comunhão com Deus. Se manter no ciclo do amor de Deus. O texto que nós acabamos de ler deixa muito claro isso. João 15, 9, vou frisar novamente. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Um outro ponto, o terceiro ponto, para que nós possamos fazer a caminhada cristã sem esmorecer na fé, é esperar a vida eterna que vem de Deus. Nós vemos isso claramente no texto que nós acabamos de ler.
esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. No versículo 21. Irmãos, como esperar é ruim, né? Isso nós temos que entrar num consenso. Esperar é ruim. Sabe por quê? Porque é agoniante. Imagina que você está esperando aí de viagem uma pessoa que você gosta muito, que faz tempo que você não vê. E imagina que ela disse para você o seguinte: eu vou chegar às 9 horas da noite. Ou no máximo, se eu atrasar muito, 9h30 eu chego. E aí, chega 9 horas, ela não chega. 9h30 ela não chega. 10 horas, ela não chega. 11 horas da noite, ela não chega. O que acontece com a sua mente? Pensamentos ruins começam a aparecer na sua mente. E a espera, ela destrói a esperança. Porque esses pensamentos ruins começam a circular na nossa mente. E quanto mais o tempo de demora foi acrescentando, mais as nossas preocupações e os pensamentos ruins começam a aparecer na nossa mente. Por isso que esperar é ruim. E aí nós vamos ver na palavra de Deus que o dia nós não sabemos. Nós não sabemos o dia, mas nós sabemos que vai chegar. Mas nós não sabemos o dia que Cristo vai vir. E Cristo deixa claro que nem Ele sabe, né? Jesus deixa claro, o dia nem eu sei, só o Pai sabe. E aí, quantas pessoas não conseguem esperar? E é nesse momento que nós temos que ser sábios. Trazer à memória, não pensamentos ruins, mas trazer à memória aquilo que nos dá o quê? Esperança. Lamentações 3:21 vai dizer isso. E esperar o quê? A vida eterna, esperar a vinda de Cristo. Lá em Lamentações 3:22, diz que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. E quando nós olhamos para o texto lá de Judas, Judas nos orienta dizendo que nós devemos esperar o quê? Lê no versículo 21, a misericórdia de Deus. Nós conseguimos realmente esperar vinda gentilmente pela misericórdia de Deus, porque nós já degustamos a misericórdia todos os dias das nossas vidas. Nós já experimentamos a misericórdia de Deus, porque o texto vai nos dizer que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs, e ela é a causa de nós não sermos consumidos. Lá em Hebreus 10:23, guardemos com firmeza a esperança que nós professamos. Nós temos que guardar e esperar a esperança. A esperança é a volta de Cristo. E a ideia aqui de esperança é firmeza, é de constância. Uma fé que não se pode o quê? Oscilar. E por que não pode haver oscilação na nossa fé, nessa caminhada cristã? Sabe por que não pode? Porque ela foi fundamentada em Cristo. E quando nós olhamos para Isaías, e esse texto é muito interessante, Isaías 28:16, o texto vai nos dizer assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Essa pedra é quem? Cristo. Aquele que crê não foge. E é nesse ponto que eu quero parar com você aqui e refletir. Em outras traduções, diz assim: aquele que crê não se apresse. E nesse ponto as coisas começam a fazer todo sentido. Porque o texto vai nos dizer o quê? Que nós devemos o quê? Esperar a vinda de Cristo. Esperar a misericórdia de Deus. Ou seja, não ter pressa, não se apressar, não fugir. Aquilo que diz o texto de Isaías, quem crê não foge, quem crê não se apresse. E o texto vai nos dizer que nós temos que esperar. E quem crê de fato não pode ter pressa.
O olhar do crente genuíno, ele não deve estar no aqui e no agora. Ele tem que pensar no futuro. Ele tem que pensar para frente. Ele tem que olhar para o alto. Ele tem que olhar para Cristo. Ele tem que viver pela fé. E esperar a vinda de Cristo com poder e grande glória. A caminhada cristã, geralmente ela é iniciada com muito entusiasmo. Mas esse entusiasmo, aos poucos, ele vai deixando de existir. E quando isso acontecer, você vai ter que usar a sua razão para poder permanecer firme com o seu propósito, edificando a sua fé através da oração. Edificar essa fé que você recebeu, que foi gerada em você. Você vai ter que se esforçar para permanecer em comunhão com Deus, se mantendo no amor de Deus. E esperar a vida eterna que vem de Deus. E a espera pode trazer pensamentos ruins. Mas nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá a esperança. Como continuar a caminhada cristã sem esmorecer na fé? Nós vemos aqui que nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer isso. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que nós possamos ser fiéis ao nosso Deus até o último dia das nossas vidas.